Essa turma é boa, hein? Teve de surpresa e a turma aí, ó, deixou a desejar não, hein? Parabéns. Daqui a pouco vocês vão cantar a nossa canção. Quero convidar o pastor Sérgio Abreu para trazer uma saudação aos pastores. Desde já nós queremos agradecer a sua boa vontade de nos receber nessa manhã, que para nós é motivo de muita alegria. Pastor Sérgio. Bom dia, irmãos. Nós cada um de nós nessa humilde casa. Mas é a casa do Senhor. É a casa que o Senhor tem nos proporcionado aqui, levar a palavra a esse lugar, que é um lugar abençoado. Apesar das dificuldades que tem, da terceira rua para lá, mas Deus tem nos abençoado. Para cada um dos irmãos, sejam bem-vindos, perdoem-nos qualquer coisa, e podem depois falar, não, eu não gostei de aquilo, a gente tentar melhorar numa próxima ocasião. E a casa é do Senhor. Nosso Deus, então, sejam sempre presentes, estamos dando Senhor. Obrigado pelos irmãos aceitarem, o presidente, a diretoria por aceitar vir aqui, estar conosco. Deus nos abençoe cada um dos irmãos. Pastor Sérgio, no final nós queremos, com a permissão do irmão, fazer uma oração pelos irmãos ali que nos recepcionaram, tá bom? Aí deixa elas avisadas lá, elas e eles, temos alguns irmãos também ali que estão ajudando ali na recepção, que está sendo maravilhosa, tá bom? Muito obrigado desde já. Queridos pastores, quero lembrar, próximo dia 22 de julho, nossa reunião da ordem lá em Campos, nós estamos preparando ali um momento muito especial e queremos convidar os irmãos. Nós já colocamos o link lá no grupo da ordem. Quem ainda não fez a sua inscrição, você pode fazer a sua inscrição ali, é gratuito, não paga nada, tá bom? E você vai participar com a gente. Estamos bastante expectativa ali na cidade de Campos, uma cidade que tem sempre recebido muito bem os trabalhos batistas, e hoje a gente está ali nesse trabalho aí à frente da nossa ordem fluminense, na expectativa de recebermos ali um bom número de pastores. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, por favor, procure fazer isso o quanto antes. Nesse instante, meus queridos irmãos, nós vamos passar a apresentação de candidatos. Creio que nós temos alguns candidatos aqui nessa manhã para serem apresentados. Então, eu gostaria de convidar os pastores que trouxeram seus candidatos, que por gentileza possam dirigir-se até aqui à frente e assim fazer a apresentação dos seus candidatos. Tem alguém aí para ser apresentado hoje? Olá, meus irmãos e irmãs, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu tenho a oportunidade de trazer o irmão Leandro Rodrigues, um jovem que já tem caminhado na nossa igreja desde 2013, 2011, quando ele tomou a decisão de ir por Jesus. Nós tivemos a oportunidade de discipulá-lo, de acompanhá-lo nesse processo da sua jornada. Deus o chamou, ele foi para o seminário e no ano de 2024 fez a conclusão do seu curso, né? E a nossa igreja, que já o tem reconhecido como alguém separado por Deus para servir no seu reino, resolveu fazer esse momento de preparação para o seu concílio. A previsão é que nós façamos isso no mês de novembro, no dia 22 de novembro, e tudo acontecendo segundo a vontade de Deus, a consagração no dia 28 de novembro. Então, nós estamos apresentando o irmão Leandro Rodrigues, um servo do Senhor, um discípulo de Jesus que tem servido e abençoado a nossa comunidade lá em Lula. Quero pedir ao pastor Wilson, a comissão nossa da CAF, por favor, fique de pé aí, os irmãos. Temos alguns presentes aqui, o pastor Fábio Tortelho, o pastor José Barreto, o pastor Wilson, nosso relator da comissão. Quero agradecer desde já por essa comissão que tem servido brilhantemente já nessa nova gestão. Meus irmãos já têm nos auxiliado aqui em vários encontros. Nossa gratidão. Depois o pastor estará fazendo contato aí.
e marcando aí esse encontro, tá bom? Pastor Marcos, César, queria convidar o irmão para vir aqui à frente orar pelo nosso candidato. Que Deus possa abençoar. O pastor Marcos faz parte da nossa diretoria também da ordem, bem como o pastor Ricardo, que ali está, e agradecemos a Deus pela nossa diretoria. O pastor Ricardo, que é também o primeiro vice-presidente, precisou sair, viu, ali dos irmãos, vai realizar um casamento agora ali participar do casamento do cartório, tá bom? E o pastor Fábio Siqueira, hoje também, por motivo de compromisso, não pôde estar presente aqui. O pastor estará orando aí pelo nosso candidato. Pai bendito, louvado seja o nome por tudo aquilo que já vimos e ouvimos aqui nessa manhã, e agora queremos colocar diante do teu altar a vida do teu servo, irmão Leandro. Muito obrigado, porque em 2011 ele ouviu a tua palavra e entendeu e desejou receber a ti como seu único e eterno suficiente Salvador. E posteriormente, ó Pai, ele, por servo, entendeu o teu chamado, um chamado específico para uma obra que o Senhor já tem preparado para ele. Continue o abençoando, ó Pai, abençoando a primeira igreja batista de Mundel, o pastor Marcos Viana, dando a ele, ó Pai, sempre sabedoria dos altos céus para guiar as suas ovelhas de acordo com a tua santa vontade, como tem sido até então. Essa é a nossa oração, agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos cantar mais uma canção? Pastor Sérgio, se o irmão tem algum pastor Davi que gosta de pegar aquelas caixas de nosso momento do ofertório, se o irmão puder aí nos emprestar algo para colocarmos aí as nossas ofertas dessa manhã. Enquanto a equipe de cânticos vai estar aqui nos auxiliando, nos abençoando, na direção de mais esse cântico, eu queria contar a você que pudesse estar abençoando a nossa ordem. Nossa ordem tem ajudado muitos pastores carentes aqui da nossa associação, cesta básica, pagamento de conta de luz, às vezes nós compramos bujão de gás, enfim, temos procurado abençoar, e alguns pastores têm ajudado também a nossa ordem, ofertando mensalmente, né? E aí no Pix do pastor Davi. Eu não sei se Marcos César, você tem o número do Pix do pastor Davi? É o próprio número dele. Tá, ele vai procurar ali. É o próprio. É o próprio telefone. Os irmãos hoje têm andado sem dinheiro em mãos, coisa que a gente tem. É o próprio telefone dele. É o próprio telefone dele? É o próprio telefone dele. Acho que é o próprio telefone, então. A mídia está onde? Tá ali. Pastor Marcos, passa para as meninas ali o telefone do pastor Davi. E aí quem quiser fazer um Pix, aí pode fazer direto então para a conta dele, que depois ele está sempre prestando contas da nossa ordem e tem sido uma bênção. Tá bom, irmãos? Vamos então adorar o Senhor. Você que veio preparado nesse momento, pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Mais uma vez quero convidá-los a se pôr de pé, nós vamos adorar. Graças ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício e amor que me comprou, o hino do Senhor. Meus carros em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, amor minha mente e coração, me deu perdão, restaurou.
estão fazendo ali a vantagem, e daqui a pouco nós estaremos passando para os irmãos. Queridos, com alegria em nosso coração, nós estamos nos preparando para ouvirmos da parte do Senhor aquilo que Ele colocou no coração do pastor Dario para nos abençoar. O pastor Dario não precisa de apresentação, ele já é bastante conhecido nosso, e quero convidá-lo para que ele esteja aqui à frente conosco. Um versículo aqui em Atos dos Apóstolos, né, que quando Pedro chegou, que todos nós estamos aqui ansiosos, né, para ouvirmos a tua palavra. Rapaz, tá bom, né? Viu aí? Estamos todos aqui ansiosos para ouvi-lo. Pastor Dario, que vai falar daqui a pouco, você falando para os pastores da Rondônia, na semana passada, lá no nosso pastor Ricardo, que tirou uma foto contigo, mandou para nós. Estamos muito felizes em saber que o irmão foi lá abençoar aquela aula dos pastores. E para nós é uma honra ter o pastor Dario, porque o pastor Dario, como alguns outros pastores aqui, tem sido uma referência para todos nós do ministério. Vários convites ele já recebeu para deixar a sua igreja, mas sempre presente ali, entendendo o tempo de Deus, da sua vida, casado com a Lina Silvana, 2 netos, feliz na vida, pai do Lucas, liderando ali a PIC Brasilândia. Estivemos juntos ali com ele esse 2 meses, 3 meses, ele completou 40 anos de ministério pastoral. É uma estrada bem percorrida. Nós agradecemos a Deus por sua vida, pela sua vida, e oramos e intercedemos para que Deus continue dando sabedoria ao irmão na condução ali daquele povo da Brasilândia. Nós vamos orar, convidar, sem ser o pastor Felipe Judson, que é o pastor que tem menos tempo de ministério. Pastor Cristiano, pastor Cristiano, fala de gentileza. Esse homem está bonito, hein, gente? Vai. Só faltou a camisa de Flamengo por baixo. O pastor vai orar pelo pastor Dario, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dele. Vamos juntos para cá. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nós queremos a Deus pedir para nesse momento, para que o Senhor possa continuar falando conosco agora através da sua palavra, na instrumentalidade do teu servo, pastor Dario. Usa ele para a sua honra, para a sua glória, para a edificação do corpo de Cristo, da tua igreja, dos pastores aqui presentes, e para continuar para proclamar as boas novas de salvação àqueles que estão perdidos e precisam ser alcançados pelo Evangelho. É isso que pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que bom estarmos reunidos mais uma vez, em ordem, e poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus é sempre um privilégio enorme, e falar para o pastor é sempre uma bênção muito grande, porque é falar daquilo que tem sido a realidade do nosso dia a dia, aquilo que Deus tem nos dado o privilégio de dividir, e eu sou muito grato pela bênção de mais uma vez poder falar aos irmãos nesse nosso café. O café dos pastores é sempre esse tempo de comunhão, tempo para a gente rever os amigos. Ao chegar aqui, encontrando alguns que estavam ontem lá no culto, o pastor Treilson, eu disse: rapaz, eu tive nem tempo de sentir saudade de você. Te vi ontem, eu estou te vendo hoje de novo. Não deu nem tempo de sentir saudade. Mas outros deu tempo de sentir saudade, outros eu já não vi há algum tempo, e é sempre bom estarmos juntos. É lógico que reverenciamos a experiência do pastor Jair Félix, do pastor Eduardo Sarmiento, referências para nós, esses homens que marcaram e marcam a história, do povo batista em São Gonçalo,
e tê-los aqui nesta manhã e poder desfrutar da comunhão com esses irmãos é sempre um privilégio muito grande. Poder ver o pastor Eduardo já caminhando, né? O cachorro de Uruguai, ele também está de pé. Não estou falando de você, não, o outro cachorro já está se defendendo, mas pois é. Eu liguei para o pastor Eduardo, o que aconteceu? O cachorro me derrubou. Aí, depois eu fiquei que não é esse o cachorro, é o outro da casa dele, né? Queridos, que bênção poder estar aqui, poder dividir esse momento. E, como disse o pastor Lusitano, Deus nos deu o privilégio de compartilhar com os pastores de Rondônia na semana passada. A viagem a Rondônia é uma viagem muito longa, né? Os irmãos imaginam ir para Rondônia, fazendo escala daqui até lá, né? Aí me colocaram muito medo de ir dali, de Cuiabá para lá, é só teco-teco, hein? Eu fui com muita preocupação, achando que ia pegar um teco-teco depois de Cuiabá, porque sai daqui do Rio para Belo Horizonte para Cuiabá, de Cuiabá para Ji-Paraná. E aí, ó, Ji-Paraná não é nem a capital de Rondônia, aquilo lá é só teco-teco, mas que nada. O avião foi direitinho, graças a Deus, fomos bem. E é um grande desafio falar para um grupo de pastores que, diferente da nossa realidade, né, que estamos aqui no Grande Centro, a gente tem muitas oportunidades de reciclagem, tem muita oportunidade de estudo, tem muita oportunidade de encontros, né? E aí, durante a semana, lá conversando com alguns pastores, e aí quando eles dizem assim, não, eu rodei 600 quilômetros para chegar aqui, e essa é a única oportunidade que a gente tem de reciclagem, a única oportunidade que a gente tem para ouvir. Isso redobrava o peso da responsabilidade daquilo que a gente levou para compartilhar com aqueles irmãos. E aí eu falei lá na terça-noite, quarta de manhã e noite, e quinta de manhã e noite. Então, a gente ocupou toda a programação, mas foi um tempo muito precioso, um tempo muito abençoador na nossa vida e cremos na vida daqueles irmãos, pelo retorno que a gente recebeu durante os dias lá. E eu sei que alguns irmãos aqui estavam orando por nós, eu quero agradecer por suas orações. Estamos vivendo um tempo de muitas distrações e eu gostaria de compartilhar nesta manhã sobre o período das distrações no exercício do ministério pastoral. Esse tema de distrações tem sido um tema recorrente durante este ano nos encontros das ordens dos diversos líderes. E hoje, então, eu queria compartilhar com os irmãos sobre o período das distrações, focando em uma distração e usando a experiência de Moisés para compartilhar com os irmãos sobre uma distração perigosa no exercício do ministério pastoral. Eu quero falar sobre o perigo da autossuficiência. Texto de Êxodo capítulo 2, versos de 11 a 15. Os irmãos podem acompanhar a leitura bíblica, o texto estará na tela. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, enquanto a gente não é homem feito, a gente se sente inseguro em algumas situações, mas a autossuficiência acontece quando a gente se acha homem feito. E a palavra de Deus nos diz que foi nesse momento, Moisés já homem feito, não era mais aquela criança que tinha chegado no palácio, não era mais aquele menino, mas era um homem feito. Saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados
e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe ou juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Existe uma armadilha silenciosa e que acompanha todo líder. E cada um de nós, no exercício do ministério pastoral, precisamos lidar com essa armadilha. Ela não se apresenta como um pecado escandaloso, ela não se apresenta como uma heresia declarada, ela não se apresenta como um ato de imoralidade. Pelo contrário, muitas vezes ela se apresenta com cara de zelo, com jeito de coragem, com aparência de competência, e às vezes coragem para sermos proativos, tomarmos iniciativas. É o perigo da autossuficiência. A autossuficiência é um perigo muito sério. Moisés não errou nesse momento da sua vida por não ter propósito. Errou por fazer as coisas sem depender de Deus. A pressa e a confiança na sua própria força pode tirar de nós líderes a compreensão do tempo e do propósito de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. Quanto mais tempo exercemos o ministério, e aí o pastor Lusitano estava falando que eu completei no dia 22 de fevereiro 40 anos, quanto mais tempo nós exercemos o ministério, maior é a tentação de substituir dependência da presença de Deus pela confiança na experiência acumulada. Eu estava no último ano do seminário, em uma tarde de sábado, peguei meu violão na frente da minha casa, tinha um muro, sentei naquele muro e comecei a tocar o meu violão. E havia naquela tarde um pastor lá em casa. Ele foi se aproximando enquanto eu tocava o violão, ele foi se aproximando de mim, se aproximando, e aí ficou sentado ali do meu lado, ouvindo a música. E aí, em certo momento, ele disse assim: moço, coração está cheio de sonhos, né? Terminando o seminário, perspectiva já da ordenação do ministério pastoral. E aí ele falou uma frase, ele diz assim: como eu já tenho 8 anos de experiência ministerial, eu confesso aos irmãos que a partir desse momento eu não me lembro absolutamente nada da conversa. Porque essa frase, como eu já tenho 8 anos de experiência ministerial, essa frase ficou reverberando na minha mente, e eu comecei a me perguntar: o que será isso? O que será que significa ter 8 anos de experiência ministerial? Será que com 8 anos eu vou ter todas as mensagens? Será que com 8 anos de experiência ministerial eu vou ter todas as respostas? Será que com 8 anos de experiência ministerial eu vou ter todos os aconselhamentos? As cartas estarão na manga, tudo que acontecer? Eu fiquei pensando: o que seria isso, ter 8 anos de experiência ministerial? E aí
fui viver o ministério, esperando ter 8 anos. E já passou 8, já passou 16, já passou 32, já passou 40, e ainda estou querendo saber como é que é esse negócio de ter todas as respostas, de ter todas as mensagens, de ter todos os aconselhamentos. E esse dia ainda não chegou, porque o frio da barriga ainda continua, né? A sensação de incapacidade ainda surge em alguns momentos, e isso não pode tirar de jeito nenhum, nem de jeito nenhum a dependência de Deus da nossa vida. O maior perigo para o pastor não é apenas deixar de trabalhar para Deus, mas é começar a trabalhar para Deus sem a presença de Deus. Esse é o maior perigo que nós enfrentamos. É trabalhar para Deus sem consciência de presença, sem ouvir a voz da sarça. É trabalhar para Deus achando que a gente já sabe o que fazer, já sabe como fazer. Isso é, sem dúvida nenhuma, um grande perigo no exercício do ministério. Moisés não fracassou nesse momento por falta de amor pelo seu povo, mas ele fracassou porque achou que podia realizar as coisas a partir dos recursos humanos. Aquele que seria o grande libertador de Israel, e há quem diga que ele libertou 12 milhões de pessoas naquela saída do Egito, não conseguiu libertar um só homem quando resolveu fazer do jeito dele. Nesse momento, quando ele sai do palácio, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele bota os pés pelas mãos. Antes de Moisés abrir o mar, precisou quebrar a confiança que tinha em si mesmo. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho dessa história e tirar dela algumas lições importantes para a nossa vida. Moisés foi chamado, mas tentou cumpri-lo do seu jeito. Verso 11 diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos, viu o trabalho pesado que faziam, viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Uma coisa que nós aprendemos logo de início nesse relato é que Moisés não era ignorante quanto à sua identidade. Ele sabia exatamente quem era. Ele sabia que era hebreu. Ele conhecia a promessa feita aos patriarcas. E é interessante que lá no capítulo 12, no verso 24, o texto vai dizer: Deus ouviu os gemidos e Deus lembrou-se do pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele tinha consciência das promessas de Deus. Por isso diz a palavra de Deus que ele saiu para visitar os seus irmãos. Ele conhecia quem era. Ele sabia de onde tinha vindo. A gente não pode esquecer de onde a gente veio. A gente não pode esquecer da nossa origem. A gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, para onde Ele nos levou, para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Consciência de identidade faz com que a gente sinta-se grato a Deus, porque é Deus quem conduz a nossa história. Vez por outra, eu preciso parar um pouco e me lembrar lá de Embaú. Filho de Davi Francisco de Oliveira, irmão de 10 filhos, nas limitações financeiras de ser pastor de uma igreja no interior,
Nós só comíamos arroz no domingo, porque de segunda a sábado nosso alimento era feijão bandinha. Você sabe o que é feijão bandinha? É aquele feijão quebrado no meio, que tinha gosto de terra. Foi assim que eu fui criado. Nossas roupas eram os retalhos que a minha mãe costurava, e ela ia juntando os retalhos das costuras que sobravam, para quando juntar uma quantidade suficiente fazer as nossas roupas. A minha primeira calça comprida eu só usei quando eu tinha 11 anos de idade. E foi dessa infância sofrida, pobre, difícil do interior, que Deus me tirou. Então a gente não pode se esquecer da nossa origem. A gente não pode se esquecer de onde Deus nos tirou, e certamente cada um de nós aqui temos uma história de onde estávamos, em que circunstância nascemos e vivemos a nossa primeira infância, e de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Moisés sabia exatamente quem era. Por isso diz a palavra de Deus que ele saiu para visitar os seus irmãos. Ele sentia a dor do seu povo, via diariamente a opressão em que eles estavam inseridos. Por isso a Bíblia diz que ele viu o trabalho pesado que faziam. Ele não era ignorante ao contexto em que o seu povo estava debaixo daquela situação cruel no Egito. Ele conhecia a realidade do seu povo. Ele carregava senso de justiça. Seu senso de justiça era legítimo. E o texto diz: viu também um certo egípcio espancava o hebreu, um do seu povo. E isso fazia com que algumas reações acontecessem no seu coração. Diz a palavra de Deus, ele viu. O problema não estava no chamado, mas no método que Moisés usou. E aí nós precisamos lembrar uma coisa muito simples para nós: nem tudo que parece certo diante dos homens é aprovado diante de Deus. A distração silenciosa do ministério é tentar cumprir o ministério do jeito errado. Moisés agiu sem direção de Deus. Em nenhum momento você vê nesse texto, no relato do capítulo 2, que Moisés orou. Você não viu Moisés esperando uma resposta de Deus, ou ele buscando uma confirmação de Deus sobre o que ele deveria fazer diante da opressão que o seu povo estava vivendo. Ele simplesmente foi lá e matou o egípcio e o enterrou na areia. O perigo nosso é substituir a dependência. O dom não substitui comunhão. A experiência não substitui a direção de Deus. Um pastor pode estar fazendo a coisa certa, mas fora do tempo e fora do propósito de Deus. Ele queria libertar. O desejo era legítimo. O problema foi o método que ele usou: violência, impulso, estratégia humana. Nem toda distração é pecado escancarado. Às vezes é fazer a coisa certa do jeito errado e no tempo errado. Distração não é só errar, é também agir sem Deus. É agir sozinho, achando que está fazendo para Deus aquilo que Deus não pediu, não mandou para a gente fazer. É lógico que Moisés não foi o único que se distraiu. Você se lembra da história de Abraão? Deus lhe prometeu um filho e ele resolveu ajudar Deus através de Agar, e nasceu Ismael. O que parecia acelerar a promessa se transformou
num conflito dos séculos, que perdura até os dias de hoje. Sempre que a promessa é cumprida pela força humana, surgem consequências humanas. Quando Samuel demorou para chegar, Saul viu que o povo estava dispersando, resolveu oferecer o sacrifício que somente o profeta poderia oferecer. Parecia uma boa estratégia, mas a Bíblia diz que por conta disso, Deus rejeitou a Saul. Sua atitude nasceu da ansiedade, não da obediência. Há momentos em que fazer alguma coisa é mais perigoso do que não fazer nada. Esperar não é uma coisa fácil, mas o exercício do ministério é necessário. Pastores sofrem a pressão dos resultados, e todos nós sofremos a pressão dos resultados. Precisamos apresentar crescimento, precisamos resolver conflitos, liderar equipe, responder expectativas. Tudo isso faz parte do dia a dia do ministério pastoral, e o que eu estou falando aqui é o óbvio, porque todos nós lidamos com esse tipo de situação. Por que a igreja fulano cresce tanto que a minha está aqui tão devagar? Por que lá existem tantos resultados e esses resultados não aparecem de maneira tão evidente dentro da minha realidade? Mas a pergunta continua sendo a mesma: quem mandou você fazer isso? Ativismo não é sinônimo de obediência. Uma segunda lição que aprendemos com esse episódio da vida de Moisés é que Moisés foi chamado, mas se distraiu pela autossuficiência. E no verso 12, a Bíblia diz assim: olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Ele tentou resolver um problema criando um outro problema, usando recursos humanos. Queria libertar, mas escolheu a violência. Queria justiça, mas agiu sem submissão. A distração mais perigosa nem sempre aparece como um pecado evidente. Às vezes, ela assume formas aparentemente nobres: excesso de trabalho, excesso de confiança, excesso de iniciativas, excesso de planejamento. É possível estar muito ocupado e completamente distante da direção do Espírito. É possível termos a agenda ministerial abarrotada de compromissos, sem que isso seja necessariamente a direção de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. Lembre-se de Uzá. Quando a arca começou a cair, Uzá, nós não podemos imaginar que ele tinha má intenção naquele momento. Ele estende a mão na intenção de segurar a arca, de não permitir que a arca do pacto se espatifasse no chão. Sua intenção parecia excelente, mas Deus nunca havia permitido que aquele método fosse usado. Boa intenção nunca substitui obediência. Boa intenção nunca substitui obediência. Nem toda ação zelosa nasce da direção do Espírito na nossa vida. Quando Marta se envolvia nos trabalhos da casa, a gente não pode imaginar que havia má intenção em Marta. Havia boa intenção em servir ao Mestre. Enquanto Maria permanecia aos pés de Jesus, ela estava lá ocupada, servindo. E o seu problema não era servir,
era servir distraída da presença daqueles a quem ela servia. E às vezes nós justificamos o servir e usamos o servir como justificativa para aquilo que é principal e a gente deixa de lado. E quantas vezes, por causa do serviço, no exercício do ministério pastoral, nós deixamos de lado a presença e não paramos para ouvir a voz que vem da sarça? Quantas vezes? E aí, nós precisamos lembrar que existe uma grande diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. E nós não podemos achar que trabalhar para Deus substitui o trabalhar com Deus. Primeiro, produz desgaste. E o que nós mais ouvimos sobre ministério pastoral é que o ministério pastoral é desgastante, que o ministério pastoral é cansativo, que o ministério pastoral esgota, né? Pastores esgotados, pastores estressados, pastores em depressão, E possivelmente uma das causas do esgotamento, uma das causas da depressão, uma das causas do estresse do exercício do ministério pastoral seja o acúmulo de trabalho e o pouco de devoção, pouco da presença, muito trabalho e pouca experiência passada, muito ativismo e pouco tempo para ouvir a voz que sai da sarça, para direcionar e conduzir-nos no exercício do ministério pastoral. Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, de 23 a 26, ele diz assim: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de se livre dos laços do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. São recomendações do velho. E aí hoje eu estava lendo a carta de Filemon, e aí no capítulo, lá no verso 9, né, da carta de Filemon, Paulo diz assim: quem está escrevendo aqui é Paulo, o velho. Eu pensei, quando a gente fica velho, aí convida a gente para pregar, tem pastor, né? É um velho. O velho entende que existem coisas que não valem mais a pena. Provérbios 26, verso 17 diz assim: quem se mete em questão alheia é como quem toma o cão pelas orelhas. E tem muito pastor se perdendo em questões que não lhe pertencem. Neemias 6,3, certamente todos nós já pregamos nesse texto: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Isso significa, eu não posso me distrair por qualquer coisa, com debates improdutivos, com críticas constantes, com conflitos que não edificam. Preste atenção nisso, meu querido pastor. Nem toda batalha precisa ser lutada por nós. Eu vou dar um exemplo. Estamos no ano eleitoral. E o ano eleitoral é um ringue que muitos pastores se perdem, entrando em batalhas que não pertencem a você no exercício do ministério pastoral. Esse é um ringue que não pertence ao ambiente da igreja, é um ringue
lá de fora, e muita gente se perde em discussões insensatas e absurdas, diz o apóstolo Paulo. Então a gente precisa entender que existem batalhas que nós não vamos conseguir lutar com as nossas forças. Mas há uma terceira lição dessa experiência de Moisés. O fracasso de Moisés revelou o coração de Moisés. Os versos de 13 ao verso número 15 diz assim: Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espantando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Depois que ele matou o egípcio, no dia seguinte Moisés tenta exercer liderança, mas houve uma pergunta devastadora: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Aquele que imaginava ser o libertador descobre que as pessoas não reconheciam a sua autoridade nesse momento da história. Ele tenta aconselhar e é confrontado: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? E nesse momento Moisés precisou lidar com as consequências de seus atos. O seu erro veio à tona. Diz o texto que Faraó queria matá-lo, e Moisés então resolveu fugir para o deserto. Foi para Midian. Quando eu vejo esse momento na vida de Moisés, eu entendo uma coisa muito importante: que Deus permite certos fracassos para tratar o coração antes de liberar sobre nós o seu propósito. A gente sabe que o deserto não foi o fim, mas o deserto foi um tratamento de Deus na vida de Moisés. E o fracasso pode ser um instrumento de Deus na vida do pastor, porque o fracasso pode redirecionar a nossa vida e a nossa dependência. 40 anos no palácio produziu um homem poderoso. Agora 40 anos no deserto vai produzir um homem dependente de Deus. No deserto, Moisés aprendeu a viver algo que ele não sabia. No deserto ele aprendeu a viver rotina. O palácio era uma novidade a cada momento, curso a cada momento, aprendizado a cada momento, realidades diferentes a cada dia. Agora no deserto era levantar de manhã, levar as ovelhas para pastar, cuidar do rebanho durante todo o dia, e à noite recolher as ovelhas e colocar no aprisco de novo. Sem feriado, sem sábado e domingo, porque animal não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, é todo dia. Rotina. Moisés aprendeu a viver rotina. O ministério às vezes nos ensina a viver rotina e fazer as mesmas coisas, repetir, fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. E uma coisa impressionante é que às vezes Deus vai entrar na rotina, e no caso de Moisés, Deus entra na rotina de Moisés, e diz a palavra de Deus que Moisés virou para lá, para poder reconhecer o que estava acontecendo naquela sarça que ardia e não se consumia. Deus entra na rotina para dizer: agora você precisa viver um outro momento. Aquilo que parecia derrota era tratamento. Deserto não foi castigo, foi escola. Deus estava desconstruindo um príncipe para construir um pastor, um líder. 40 anos
se passa em Midian, até que Deus o convoca para a grande tarefa de liderar o povo de Israel. Sempre Deus vai usar situações diferentes para moldar aquele a quem Ele deseja usar. Você se lembra da experiência de Jacó? Ele começa usando da sua inteligência, enganou Esaú, enganou Isaac, enganou Labão, até que chega o val de Jaboque. A força do estrategista termina ali, e nasce Israel, o homem que aprende a depender de Deus. Você se lembra de Elias? No Carmelo acreditava lutar sozinho, fugiu para o deserto. Deus não fala no vento forte, não fala no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada que pergunta: o que está fazendo aqui, Elias? O profeta precisava reaprender que o poder do ministério não estava no espetáculo do Carmelo, não estava no espetáculo do vento, não estava no espetáculo do terremoto, nem do fogo, mas na voz mansa e delicada que direciona a vida e o ministério. Quem nunca foi quebrado pela graça corre o risco de pastorear apoiado no orgulho. E esse é um grande perigo. À luz dessas lições na vida de Moisés, eu queria compartilhar de algumas aplicações práticas para o exercício do ministério pastoral. Primeiro, cuidado com as decisões impulsivas. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Nem toda oportunidade é missão. Nem toda urgência merece resposta imediata. Às vezes, a maior demonstração de fé é esperar. Segunda lição: nem toda emoção é direção espiritual. Sentir compaixão é importante. Sentir indignação é importante. Sentir entusiasmo é importante. Mas o Espírito Santo não guia apenas a partir de emoções. Ele guia homens e mulheres pela palavra, pela oração, pela comunhão, pela sensibilidade para ouvir a voz que vem da sarça. Terceiro lugar, Deus trabalha mais na formação do líder do que na expansão do ministério. Nós queremos plataformas, Deus deseja caráter. Nós queremos resultados rápidos, Deus produz maturidade. Antes de confiar um rebanho a um pastor, Deus frequentemente o conduz ao deserto. Quarto lugar, o maior inimigo do pastor não é a oposição, mas a independência. Certamente todos nós que estamos aqui lidamos com oposição. É muito natural que elas aconteçam. O grande perigo é a gente se perder por conta da oposição e nos tornar independentes. A independência é pior que a oposição. Viver o ministério baseado na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa impulsividade, ou na nossa qualquer coisa que você possa imaginar, é um perigo muito maior no exercício do ministério do que lidar com a oposição. O ministério começa a adoecer quando a agenda substitui o altar, a estratégia substitui a oração, a competência substitui a dependência e o sucesso substitui a comunhão.
É possível continuar pregando, liderando e crescendo enquanto o coração se afasta e permanece vazio. Se existe uma coisa que eu precisava falar para os irmãos nesta manhã, é: não viva com seu coração vazio de Deus, ainda que os seus lábios estejam cheios da palavra de Deus. Não viva um dia sequer do seu ministério com o seu coração vazio da presença, porque é a presença que faz tudo acontecer. Moisés saiu do Egito acreditando que era um libertador. 40 anos depois ele voltou sabendo que era apenas um servo. Quando ele saiu do Egito, ele carregava nas suas mãos uma espada. E com toda a coragem chegou em Midian, afugentou aqueles homens todos que estavam lá atrapalhando as filhas de Jetro pegar a água. Estava na força do braço. Quando ele volta para o Egito, ele não carrega mais uma espada, ele carrega um cajado. No início confiava na força do braço, depois dependia de uma voz que vinha da sarça ardente. A autossuficiência interrompeu seu chamado, mas a graça de Deus transformou o deserto no seminário que ele precisava. É possível que nesta manhã haja alguém aqui cansado. E olhando para a experiência de Moisés, nós aprendemos que nós precisamos aprender a descansar em Deus. Pastores que sabem organizar multidões, mas perderam a sensibilidade para ouvir a voz da sarça, vão ficar cansados e esgotados. É só uma questão de tempo. Talvez, depois de lembrar da experiência de Moisés, a gente concorde com o profeta Zacarias quando diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É dessa maneira que nós temos os recursos necessários para viver o ministério pastoral. Que Deus assim nos use e nos abençoe para cumprir o chamado e o exercício do ministério.